Paz, paz, amados, como estão? Está tudo bem? Nós também estamos bem no outro lado, muito obrigado. Vamos assim dando sequência a respeito dos nossos vídeos. Eh, Primeiramente, nós gravamos um vídeo recentemente falando a respeito das doutrinas, conforme eu ia explicando, de que nós não vamos dar sequência, não vamos gravar vídeos assim de uma forma aleatória, sem terem uma sequência lógica. Então, primeiramente, como os vídeos que eu hei de postar daqui em diante irão de obedecer uma sequência lógica, então irão de obedecer uma coerência. Ok? Então, como todos eles estão centrados dentro de um tema, ok? De uma base que essa base é doutrina. Então, é por isso que estamos aqui agora fazendo o segundo vídeo falando a respeito de nada mais nada menos que de alma. E acredito que muitos já ouviram falar a respeito desse tema, né? Então, aos que ainda nunca ouviram falar, mas também acredito que todos já ouviram falar, amém? Na verdade, o termo alma, este termo alma do latim, ok? No sentido eh, geral, significa vida ou ser vivente. Só que, analisando bem, esse termo alma é latina, é um termo que provém do latim e a Bíblia não está escrita, não foi escrita no latim. Por isso que nós vamos ter que aprofundar para nós compreendermos de uma forma profunda, né? Porque muitos vêm ensinando por ali de que quando a pessoa morre, a pessoa fica no sono, a pessoa fica no esquecimento, e é isso por ali. Mas será que a Bíblia nos ensina assim? Essa é uma doutrina bíblica, essa é uma doutrina de Deus, essa é uma doutrina sã, é uma doutrina pura, genuína? Não. Segundo as investigações que nós temos feito e com a ajuda do Espírito Santo, chegou-se à conclusão que isto é mentira. Essa doutrina não é bíblica. Essa doutrina é antibíblica, não é de Deus, ok? Então vamos aprofundar isso para nós vermos de que quando a pessoa morre, se fica no esquecimento, ok? Ou então quando a pessoa morre e ainda tem o seu espírito, né? Que é imortal, que fica, né? Reservado até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, ou então esta tal alma automaticamente vai no inferno ou coisa assim do tipo, ok? Então vamos aqui analisar na Bíblia, ok? Então, primeiramente, conforme eu já disse, vamos falar a respeito da alma para nós compreendermos se ela, na verdade, existe ou não. Vamos agora no hebraico, ok? Este termo alma, ela está em 5 níveis, está classificada em 5 níveis. Primeiro, mas geralmente todos eles significam a mesma coisa, que é vida ou um ser vivente, ok? Apesar de que têm nomes diferentes, mas todos eles fazem parte do homem. Então vamos começar com o primeiro nível. O primeiro nível que aparece aí no hebraico é o chamado Neshama, é o nível mais alargado do ser humano, é o nível no sentido lato, é o nível amplo, mais extenso do homem. O segundo nível é chamado Nefesh. Nefesh também e significa vida ou ser, como Neshama significa vida ou ser, Nefesh também significa vida ou ser. Estamos juntos? Que é o segundo nível. Só que esse segundo nível é o nível mais restrito, é o nível mais baixo do ser humano. E o terceiro temos Ruach. Ruach também significa vida ou ser, ok? E o quarto temos aí Shaya. Shaya também significa vida ao ser. E o quinto e o último é Yeshida. Também significa vida ao ser. Todos eles significam a mesma coisa, que é vida ao ser. Ou posso dizer o seguinte: todos esses 5 nomes é que compõem o ser humano, ok? Então, sendo assim, nesses 5 níveis que aqui nós acabamos de destacar, vamos simplesmente nos apegar em 3 níveis. Vamos falar concretamente, ok? De uma forma profunda sobre Neshama, Nefesh e Ruach, ok? Só que o primeiro nível que ele chama, o que lhe caracteriza de outros 2 níveis?
o primeiro nível, que é o nível mais alargado, o nível no sentido lato, ok? Esta aqui é o nível, no contexto cósmico, este nível faz parte do quê? Do Beriel, faz parte do mundo da criação, não, ok? Esse nível é o nível em que são criados seres espirituais, entidades espirituais no estado puro, ok? Então, todo esse nível aqui faz parte do quê? Da criação, faz parte do Beriel. Beriel é um termo hebraico que significa criação. Neste nível vamos encontrar de que todos aqueles que são espíritos são criados neste contexto cósmico. Tudo bem? É onde são criados. E aí onde vão fazer a parte dos anjos celestiais, é ali onde vão fazer parte dos demônios, é ali onde vão fazer parte também do ser humano, no seu estado puro, na sua essência. O homem foi criado, o homem não foi formado. Originalmente falando na sua essência, o homem é um ser criado. O homem é espírito, ok? É um ser criado, não é aquele que foi formado. Depois vamos lá ver daqui em diante como é que a coisa acontece. Estamos juntos? Então, eu já disse de que o nível, o primeiro nível que é Neshama. Neshama faz parte, no contexto cósmico, ou no contexto cósmico, Neshama faz parte do Berié, que significa faz parte da criação. Neshama foi criado, ok? São seres criados aqui nesse nível. Vamos encontrar seres espirituais ou entidades criados no estado puro. É o que lhe difere de outros três níveis, do Ruach e Nefesh. Tudo bem? Então, e isto aqui vamos comprovar na Bíblia em Gênesis 1, no seu verso 27. Vamos comprovar isto, para nós conseguirmos entender. Não podemos só falar sem primeiramente comprovarmos, ok? Então, Gênesis 1, no seu verso 27, a palavra de Deus diz que criou Deus, pôs o homem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Se nós pegarmos esse termo criar, ou esse verbo criar no infinitivo, levarmos no hebraico, o que, é que significa criar? O verbo criar no hebraico é bará, que significa fazer surgir do nada. Ok? Então o homem surgiu do nada. O homem, por intermédio da palavra de Deus, surgiu do nada. O homem é vento. O homem é um ser espiritual. Ok? De igual modo, eu aqui vou tentar aclarar mais um pouquinho as coisas. Observe em Gênesis 1, no seu verso primeiro. Diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Estamos juntos? Por intermédio da palavra, os céus e a terra foram criados. Deus não foi preciso usar matéria para criar a terra e os céus. Só que depois dele ter criado os céus e a terra, aqui a palavra de Deus foi dando sequência no seu versículo segundo, diz que a terra, porém, estava sem quê? Sem forma. Então, quando Deus viu que a terra estava sem forma, ele criou a terra, mas a terra não tinha forma. Ok? Então ele teve que fazer o quê? Formar a terra, estruturar a terra. É exatamente isso que aconteceu. Aqui eu vou parafrasear, ok? De que é exatamente isso que aconteceu com o ser humano. Quando Deus criou o homem, quando viu que o homem, o ser criado, ok? No mundo da criação, no contexto da criação, no Berie, quando foi criado, o homem era espírito ou espírito. Então, o espírito não tinha como entrar em contato com o mundo físico de uma forma direta, por exemplo, apalpar, né? Pegar a Bíblia, eh, comer uma fruta, pegar, né? Coisas assim físicas. Porque espírito, o que é um espírito? O espírito é vento. O espírito não possui carne nem osso. Então ele não tinha como pegar uma Bíblia, por exemplo, ou pegar uma coisa física. Não tem como. Então o que ele fez? Ele teve que formar o homem, ok? Compor o homem no estado físico para quê? Para entrar diretamente com o mundo físico, pegar as coisas físicas. Exatamente isso que Deus fez. Como no princípio Deus criou os céus e a terra somente com a palavra, estamos juntos? Fez surgir os céus e a terra por intermédio do verbo que aparece aqui, criar, ok? Bará. Deus barou os céus e a terra. Deus fez surgir do nada os céus e a terra. O mesmo verbo que aparece aqui na criação dos céus e a terra, é o mesmo verbo que aparece
na criação do homem. Em Gênesis 1, no seu verso 27, o homem foi também criado, o homem surgiu do nada, ok? Onde diz que criou Deus, pôs o homem à sua imagem, a imagem de Deus, o criou homem e mulher. Barou o Senhor Deus, o homem e mulher, fez surgir do nada o homem e mulher. O homem, aqui o ser humano não foi preciso Deus usar a matéria para que eles surgissem. De igual modo, conforme criou os céus e a terra, não usou a matéria. Mas sim, foi simplesmente por palavra, os céus e a terra começaram a surgir. Então, é isso. Só que, conforme eu já disse, de que o ser humano é espírito. Deus viu que o ser humano é espírito, não tinha como entrar em contato com o mundo físico. Ele teve que formar um outro homem, ok? Formar. O termo formar, atenção, aqui na criação, aqui aparece já no mundo da criação que é Berié. Aqui agora estamos a entrar no segundo nível, que é o Neshama, desculpa, Nefesh, ok? Que é no segundo nível, no contexto cósmico. E acontece agora o segundo nível, que é Nefesh. Estamos juntos na formação. Aqui em Gênesis 2, no seu verso 7, diz que então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Depois de ele ter criado o ser, um ser espiritual, fez surgir do nada o ser espiritual, agora o Deus teve que compor, teve que colocar aquele ser criado em Gênesis 2, 27, compor ele num quê? Num corpo físico, para que ele tivesse contato diretamente com o mundo físico. Este aqui que é o segundo nível, ok? E formação, aqui é onde diz que Deus formou. No hebraico, essa palavra formou, no hebraico é yetzirah, ok? Significa moldar, estruturar alguma coisa que já existe. Estamos juntos? Como ele, no princípio, como ele criou os céus e a terra em Gênesis 1, no seu verso primeiro, ok? E no segundo versículo diz que agora, depois de ele ter criado, formou. Então, primeiro, Bará fez surgir do nada os céus e a terra. Depois, o que ele fez? Começou a estruturar a terra, a moldar a terra, começou a formar agora a terra. O homem também sofreu esse processo. Primeiro, foi criado, Deus Bará fez surgir do nada também o homem, ok? Porque se vocês lerem, ele ali depois vai os ordenar, vai lhes dar as leis e tal, aquela coisa toda, porque eles já começaram a existir no espírito. Depois, agora no segundo, ele fez que começou agora a formar, começou a moldar o homem do barro para que ele ganhasse o corpo físico. Isso que está aqui é um simples revestimento, um envelope, ok? Que Deus colocou em nós para que nós tivéssemos diretamente com o mundo físico, entrássemos em contato com o mundo físico de uma forma direta. Estamos juntos? Então, aquela teoria, vocês depois agora começam a notar de que aquela teoria de quando o homem morre, fica inconsciente, não sei o que, começa agora a cair por terra. Estamos juntos, não é? Então, aqui o homem, agora aqui é no segundo nível. Yetzirah, o homem agora é formado, começa a ser moldado. Porque agora o termo formar no hebraico é yazá, que significa moldar, ok? Moldar, estruturar alguma coisa que já existe, diferente do criar. Bará e yazá são coisas diferentes. Criar é uma coisa que, se nós irmos no latim e criar, é res nihilo, é fez surgir do nada. Deus fez surgir do nada os céus e a terra. O homem também surgiu do nada, ok? Então, aquele primeiro nível da alma, que é Neshama, é o que lhe caracteriza dos outros. O verbo é bara, criar, estamos juntos? E na formação, aí é yetzirah, formação, no hebraico. O verbo é que? É yazá, formar, aí moldar, ok? Estruturar alguma coisa que já existe. Então, aqui agora é no segundo nível. E ali agora, onde entra também o Ruach. Depois agora de Deus ter formado, estruturado o homem do barro, estamos juntos? O que acontece agora? Deus teve que soprar o fôlego, o sopro, ok? Nas narinas do homem, e o homem tornou alma vivente. Esta alma vivente que o homem tornou não é o estado natural ou original do homem. É o estado que é composto por
cabeça, tronco e membro. Quer dizer, é o homem no estado físico, tornou alma no estado físico, composto por cabeça, tronco e membro, que tem carne e osso, tornou alma física. Estamos juntos? Porque esse corpo físico, a pessoa no seu todo, é alma, por isso que é chamado também alma, que é nefesh, alma. É o físico, tornou o nefesh, tornou o ser físico. Não é o ser original, porque o ser criado já existia antes do ser formado existir em Gênesis 2, no seu verso 7. Então aqui nós estamos a ver a composição do ser humano. O ser humano é espírito, ser criado, ok? Ser. Depois, o ser humano foi formado em Gênesis 2:7, estamos juntos? Que é composto por cabeça, tronco e membro, que é carne, estamos juntos? E, por último, depois de Deus agora ter formado o homem, teve que soprar, ok? Teve que colocar o quê? Ruach dentro do homem. E então, depois disso aqui, o homem tornou alma, o homem ganhou corpo físico, começou a andar, começou a movimentar-se. E esta movimentação no hebraico é asiá, que significa ação. O homem ganhou ação, começou a movimentar-se. Então, temos Berié, que consiste na criação, primeiro nível, e ali e aí consta o Neshama. O segundo nível, Nefesh, aí acontece o processo da formação, Nefesh e Ruach. Os dois fazem parte do segundo nível. E o último agora, depois disso tudo ter acontecido, o homem foi criado, foi formado, agora acontece o processo de Asiá, ação. O homem começou a movimentar-se. Porque esse corpo físico não é que vai aos céus, não é que sofre o julgamento, a condenação ou a salvação. Esse corpo fica na terra, desaparece eternamente. Estamos juntos? Este corpo não vai lugar algum, é que torna pó, é que some. Porque este corpo físico não tem como ir aos céus. Lá nos céus é o mundo espiritual, os anjos são espírito, Deus é espírito, Jesus é espírito. Também, além dele ser espírito, né? Também homem, conforme a Bíblia diz que Deus homem, né? Isso depois também outros 500, vamos ver isso. Então, lá nos céus é o mundo espiritual. Como é que um espírito, um corpo físico constituído por carne e osso vai herdar o reino dos céus? A Bíblia diz que não. Este corpo fica eternamente na terra. O que vai ao céu é outra coisa, é espírito. É o homem na sua essência, originalmente no estado puro. É que sofre as consequências ou que é salvo. Depois vamos ver isso, ok? Então, porque, agora, outros vão dizer, não, Elias foi aos céus vivo, foi ao céu com esse corpo físico. Não, Elias foi transformado. Elias não está lá no céu com esse corpo físico, constituído por carne e osso. Foi transformado. Vocês podem ler bem em Mateus 17, no seu verso 3. Aí diz que, de repente, quando Jesus esteve a orar, apareceram Elias e Moisés. De repente, ok? Eles não viram se vieram aonde. Isso é espírito. Um espírito é assim, aparece de repente quando ele quiser. Então não apareceram assim andando, as pessoas estão a ver que o Elias estava vindo. Não, apareceram de uma forma assim brusca. Brum, apareceram. Estamos juntos? Então esse corpo físico vai à terra, apodrece. O espírito que é Ruach, que no processo da formação, o corpo físico que é Nefesh, este corpo que é constituído por carne e osso, esse aqui vai à terra, volta, torna pó, não vai a lugar algum. O Ruach é que vai aos céus, conforme Eclesiastes 9, no seu verso 5, Eclesiastes 12, no seu verso 7. E o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Esse espírito que volta a Deus que o deu não é o ser humano, não é o ser criado, não é o ser no estado, na sua essência, no estado natural que vai aos céus. Porque se assim fosse, isso significa que até os ímpios também estão lá nos céus. Estamos juntos? Então não é. O que vai lá aos céus, que vai aos céus, é o espírito, é o Ruach, que foi colocado, que foi soprado no momento da formação em Gênesis 2:7, é que vai aos céus. Esse corpo físico, Nefesh, essa alma, esse corpo físico, Nefesh, é que vai à terra e que torna pó. Não tem onde ir esse corpo físico. Estamos juntos? Então, depois desse processo acontecer agora, o ser criado é que sofre as consequências, ou esse ser
é que é salvo ou que é o que vai ser condenado. Hum? O espírito não morre, meus caros amigos. Como é que um espírito vai morrer? Como é que um vento vai morrer? Então, nós estamos a ver de que aquela teoria é uma falsa, é uma teoria, não sei se tiraram da onde, se é do diabo, ok? Mas isso não é bíblico, meus amigos. Como é que um espírito, o homem, na sua essência, naturalmente falando, espírito vai morrer? Não tem como um espírito morrer. Estamos juntos? Então, esse corpo físico vai à terra, o Ruach, que foi concedido em Gênesis 2:7, vai a Deus, o Neshama permanece, o Neshama, o ser original, o espírito criado permanece. Ok? Então, é isso que acontece se nós vermos em 1 de Coríntios 15, no seu verso 40. Vamos começar com 44. Diz que semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Estamos juntos? Não há isso. Existe corpo natural. Corpo natural é esta, que é nefesh, que é composto por carne e osso. Esse aqui é o corpo natural. E o corpo espiritual é aquele que nós somos, originalmente falando. É Neshama, é o ser criado. Tá, ok? E esse corpo, como já disse, que esse corpo é que não vai em lugar algum, é que fica na terra, que torna, que desaparece, o que sai é outra coisa. 1 de Coríntios 15, no seu verso 50, diz que isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não têm como herdar o reino dos céus. É isso que eu disse. Esse corpo não tem como herdar o reino dos céus. O que herda o reino dos céus é o que sofre as consequências. É o espírito, é o homem criado no estado natural, na sua essência. Esse aqui é que sofre as consequências. Ou o que é salvo. É que o mais importante no mundo espiritual. É que o mais importante para o reino de Deus. Ok? Então aqui, se vocês lerem bem nesse contexto em 1 de Coríntios 15, começando no seu versículo 35 a 50, aí é no momento em que o apóstolo Paulo começa a explicar, porque muitos também tinham dúvidas de como é que como é que as pessoas vão ressuscitar, vão vir com esse corpo físico. O apóstolo Paulo começa a explicar, não é bem assim. Que quando a pessoa morre, ok? O que morre não é que vai aos céus, não é o que ressuscita. O que ressuscita é o ser, é espiritual. E ele ali começa a comparar tipo semente, né? Quando você semeia a semente, aquela semente que você semeia não é que sai. O que sai, o que nós comemos, é outra semente. Estamos juntos? De igual modo, também isso acontece com os seres humanos. Quando a gente morre, o espírito, o ruach, vai aos céus, o nefesh, ou, yeah, nefesh volta à terra, torna pouco esse corpo físico, rua, neshama, é que sofre as consequências. Esse aqui que vai aos céus ou que vai ao inferno. Ok? É isso que ele começa aqui a explicar. Por isso que no 44, no seu versículo 44, ele diz que semeia-se corpo natural, significa que morre o corpo natural, o ser formado, em Gênesis 2, no 7, ok? E acontece o quê? Ao ressuscitar, então ressuscita outro corpo, que é o corpo espiritual. Por isso que ele aqui depois acrescenta que existe corpo carnal, que é o corpo físico, que está aqui, que é o corpo natural, e também existe corpo espiritual. Que dúvida tem isso? Ok? E no seu versículo 40 também diz que também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos céus, dos celestiais, e a outra é dos terrestres. Então aí a gente começa a ver que aquela doutrina, aqueles ensinos são diabólicos, tá? Não são ensinos bíblicos. E vocês têm que se arrepender com isso. Vocês estão a mentir às pessoas, vocês estão a desviar muita gente. Estamos juntos, vocês não estão a produzir salvos, vocês estão a produzir condenados. Atenção. E julgamento divino é real. Deus vai julgar as pessoas. Naquele dia, se vocês não se arrependerem, Deus vai vos julgar. Ai daqueles que estão a ser enganados. Ai daqueles que estão a ser caminhados nos caminhos tortuosos. Vocês vão prestar conta a Deus, ok? Então está aí, ok? E agora, para nós comprovarmos de que o que nós dissemos de que o homem é mesmo espírito, não é, o homem na sua essência é espírito, não é este aqui que possui carne e osso, porque o carne e osso não tem como herdar o reino dos céus, esse aqui que torna o pó, não tem onde ir esse corpo. Estamos juntos? Vamos começar agora a citar os capítulos. Vamos pegar Filipenses 1. Filipenses 1 no seu verso 23.
Aqui diz o seguinte: ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Uau! Apóstolo Paulo está a dizer que do outro lado eu quero partir, eu quero morrer. Depois de eu morrer, eu quero estar com Cristo. Quero morrer. Não é futuramente, está a dizer que eu desejo partir e estar de uma forma imediata. Quero morrer e ao mesmo tempo estar com Cristo. Isto é muito melhor. Primeiras de Pedro 19 diz que no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Então Jesus quando desceu ao inferno, né? Também vocês dizem que não, Jesus não foi, não desceu no inferno, o inferno não existe, isso é outros 500. Vamos explicar isso em outros vídeos também, tá? Jesus sim foi ao inferno. Vamos explicar isso quando eu fizer esses vídeos também. Então, aqui diz que Jesus quando foi ao inferno pregou aos espíritos, não pregou aos seres que possuem carne e osso. Pregou aos espíritos, segunda de Pedro 1, no seu verso 13 e 14. Diz que também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Aqui o apóstolo Pedro começa a referir este corpo físico nefesh de um tabernáculo, de que quando ele morrer, vai deixar esse tabernáculo na terra, enquanto eu estou dentro deste corpo físico, ok? Mas brevemente, no 14, diz que certo de que estou prestes a deixar. Então, quando a pessoa morre, fica na inconsciência, mas aqui na inconsciente, aqui o apóstolo Paulo está a dizer que está prestes a deixar esse corpo físico. Está para ir ao céu, está para ir a Cristo, conforme Jesus lhe revelou. Ok? E o que vai, não esse corpo físico, ele vai encher o seu espírito, a sua essência, o homem criado, esta aqui, o natural, é que vai nos céus. Estamos juntos? E também vamos em Hebreus. Hebreus 12, no seu verso 23. Diz que e a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Essas pessoas, quando estavam aqui na terra, não eram perfeitos, esses espíritos não eram perfeitos, mas depois deles irem, por causa da contaminação do quê? Da carne, porque a palavra diz que não vos contamine, nem a vossa carne e o vosso espírito, sejam puros. Né? A palavra diz que sejam irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O vosso corpo, alma e espírito sejam irrepreensíveis, ok? Conforme diz segunda de Tessalonicenses 5, no seu versículo 23. Sejam irrepreensíveis o vosso corpo, alma e espírito até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o espírito também, enquanto nós estivermos aqui na terra, a carne contamina o espírito. Quando a carne estiver a fazer, a cometer, a pecar, ele contamina o espírito. Então, aqui a palavra de Deus está a dizer que aos espíritos agora aperfeiçoados. Não está a falar pessoas que possuem carne e osso. Espírito, o homem é espírito. Segundas de Reis 5:26. Porém, ele lhe disse, porventura não fui contigo em espírito, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te. Aqui o apóstolo, o profeta, não é? Eliseu falando ao seu moço Gezi, quando foi atrás de Naamã para ir buscar os manjares, as roupas, não sei que outras coisas. Ele disse que, aqui o apóstolo, né, o profeta proibiu o seu moço Gezi para ir para Gezi, para não ir atrás do Naamã, para buscar as coisas. O Eliseu havia ficado em casa. Aqui diz que o espírito dele é que foi atrás dele. Porventura não fui contigo em meu espírito. Não é o Espírito Santo que lhe falou. É o espírito dele, que está dentro dele, que saiu, que foi atrás dele, viu tudo. É que contemplou. Então, estamos a ver aqui duas pessoas agora. O que ficou em casa é o profeta, ok? É o profeta Eliseu. O que foi também atrás dele para ver as coisas é o outro Eliseu. Então, o que ficou em casa é Nefesh, o que foi atrás do jovem é Neshama. Estamos juntos? Uma outra evidência. Se nós vermos em Apocalipse 4, no seu verso 2, a palavra de Deus vai nos revelar de que quando o apóstolo João foi arrebatado, não foi arrebatado com este corpo físico, esse corpo físico ficou em casa. O que saiu dele é o Espírito, ele chama. Ele lá foi, a Bíblia nos diz que chorou, contemplou coisas gloriosas, revelações poderosas da parte do Senhor,
apalpou, tudo. Quando ele lá esteve, estava ciente como se ele estivesse com esse corpo físico. Estamos juntos, não é? Então está aí, ele diz que foi arrebatado em espírito. Vamos pegar Apocalipse, Apocalipse 4, vamos ler, não é? Apocalipse 4, no seu verso 2. Imediatamente fui arrebatado em espírito e eis armado nos céus um trono, e no trono alguém sentado. Então, quando ele foi arrebatado, a palavra arrebatar significa retirar a força. Então, o espírito dele é que foi arrancado, é que foi levado à força para ir contemplar as maravilhas dos céus, ok? Então está aí. Duas pessoas foram repartidas. O que ficou é o corpo físico, ficou em casa. O que foi é Neshama, o espírito é que ia contemplar as coisas. Ele não estava lá a dormir, porque o espírito não dorme. O espírito não apanha sono, o espírito não não estamos a ver que o apóstolo João estava ciente, estava a ver, estava a visualizar tudo, estava com seus sextos sentidos ativos. Estamos juntos? Então, e é exatamente isso, entre muitos e muitos capítulos que nos comprovam essas verdades, ok? E também, se nós vermos em 1 de Coríntios 5, no seu verso 5, mais uma outra evidência. Entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do quê? Do Senhor. Então, aqui era um contexto em que pessoas que estavam dentro da igreja eram ímpios, faziam coisas que eles caracterizavam como ímpios, né? Pessoas que não eram ainda salvos, faziam coisas e coisas. Aqui o apóstolo Paulo está a dizer a esses que assim fazem, esses aqui têm que ser entregues a Satanás para que seja morto na carne, para que o espírito dele seja reservado até o dia do quê? Do Senhor. O espírito é que é reservado. O espírito é que é reservado. A carne é que fica a dormir. Esse corpo físico é que fica lá a descansar, que torna pó, que dorme. O corpo físico. Não é o espírito, não é o homem na sua essência. É a carne. É Nefesh que fica a dormir. Neshama é que fica reservado. É que vai aos céus ou no inferno. Agora, também, como é que eles começam agora aqui, eles aqui agora começam a afirmar, não é? Começam aqui, eles tentam justificar-se, não. A pessoa quando morre fica a dormir. Não, não fiquem mais a mentir as pessoas. É o corpo físico. É Nefesh que fica, que torna pó que dorme. Neshama fica permanente, estamos juntos? Porque o Neshama é espírito. O que é que Jesus Cristo fala? Vamos ainda ver aqui uma coisa bonitinha, ok? Em Mateus não, desculpa, em Lucas 24, no seu verso 39, vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Então, o espírito não tem carne e osso. Estou a repetir, estou a tocar sempre na mesma tecla. Aqui Jesus está a dizer que um espírito, o ser criado, não possui carne e osso. É espírito, é vento. Jesus aqui está a dizer que um espírito não tem carne, não tem osso. Então, eles tentam justificar como? Tirando esses capítulos, né? Eles vão vendo esses capítulos. Vamos ver Eclesiastes 9, no seu verso 5. Os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Uau! Então, fica entusiasmado. Aqui, se vocês interpretar mal, vão querer entender que são os mortos, são todos que morrem. Não! Aqui está a falar alguns mortos, está a falar certas pessoas, um certo grupo, porque na versão de King James, ok? A versão de King James, aí se você ler bem, aí está os que estão entre os vivos, sabem que hão de morrer. Então aqui está a falar dos ímpios, não está a falar dos justos, dos santos, está a falar dos ímpios, que sabem que esses vão morrer, ok? E nem daí, presta atenção porque que eu estou a falar que não são todos, não é todos os mortos, não são todos, porque aqui diz que nem tão pouco terão eles recompensa. Uau! Então, se na verdade for todos, nós temos que fechar as igrejas. As igrejas já não devem mais funcionar. Então, que adianta vou à igreja não serei salvo? A Bíblia, então a promessa que a Bíblia me diz que eu serei coroado em vão, não serei recompensado, porque aqui diz que os mortos não serão recompensados, ok? Não terão recompensa.
isso, que seremos coroados, seremos vestidos de roupa resplandecente, comeremos da árvore da vida, conforme a Bíblia nos explica em Apocalipse. Então, tudo isso é mentira. Então, se assim for, vamos fechar as igrejas. Ninguém mais vai à igreja, ninguém mais adora, é ponto final. Isso é mentira. Okay? É vossa astúcia, isso é mentira. João diz que nos últimos tempos muitos introduzirão heresia de uma forma errante para desviar as pessoas. Até negarão a Jesus Cristo que o resgatou. Isso é pura mentira, meus amigos. Ok? E se convertem. Estamos juntos? Então aqui está a falar essa recompensa é de uma forma positiva. Esses é que não vão receber a recompensa, que é de uma forma positiva. Bom, até os ímpios vão receber a recompensa deles, mas de uma forma negativa, porque em Salmos 11, serão abrasados por quê? Com brasas ardentes, enxofre e vento tempestuoso. Isto será parte do seu cálice. Então, eles também receberão a sua recompensa, mas de uma forma negativa. Aqui, essa recompensa que aqui o Salomão está a se referir, é recompensa de uma forma positiva. É que eles não vão receber. Estamos juntos? Então, nós os santos, nós os justos, receberemos a nossa recompensa. Quando a pessoa morre, sabe sim, fica ciente, o seu espírito fica ativo, fica consciente. Conforme nós já dissemos aqui, o que dorme, o que fica aí na sepultura, no túmulo, é o corpo físico, é nefesh, é que apodrece, que é construído por carne e osso, esse que não vai em lugar algum. Mas o neshama, esse fica vivo, esse não morre. Ok? E tentam mais, sabem justificar aonde? Pegam também aqui, vão em Daniel 12, 2. Vão também aí, tentam justificar dessa forma. Né? Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Em Mateus 27, no seu verso 52, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Então é o corpo físico, é que fica lá a descansar, a dormir, que é o ser formado. Tá? Tanta dúvida por quê? O ser criado, chama o espírito, é que fica ali, reservado. Conforme nós já vimos em 1 Coríntios 5,5, que a carne seja morta, mas o espírito seja reservado até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O espírito é que fica reservado num certo lugar, conforme a Bíblia nos explica em Apocalipse. Estamos juntos, não é? Em Apocalipse, ok? Vamos lá ver, Apocalipse 6, seu verso 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Então, aqui o apóstolo João diz que quando abriu-se o quinto selo, ele viu os espíritos daqueles que morreram, que foram mortos por causa do testemunho de Jesus Cristo. Estavam debaixo do quê? Do altar de Deus. Então, existe um lugar específico onde Deus tem colocado esses espíritos. Reservar esses espíritos quando a pessoa morre. O Neshama ficam reservados num determinado lugar. Então, a parábola do rico e Lázaro é uma simples parábola. Vamos ver também isso, se na verdade aquilo é uma simples parábola. Vamos aqui definir ou conceitualizar o que é uma parábola, ok? Vamos ver isso. Então, isso é mentira. Tá aí, a pessoa fica consciente assim, o que dorme é o corpo físico, é nefesh, neshama não dorme, o espírito não tem como dormir, tudo bem? Então, são dessas formas que eles tentam enganar as pessoas, são dessas formas que eles tentam distrair o povo escolhido, os eleitos, mas fiquem cientes disso. Um dia aí vocês irão de ser julgados. E se vocês não mudarem com esses vossos falsos ensinos, com essas vossas doutrinas do inferno, estamos juntos? Então, é isso que nós tínhamos que mostrar aos irmãos, não é? Conforme eu já disse, que nós vamos seguir uma sequência, vamos desfazer, vamos desvendar, né? Essas pessoas, essas igrejas que têm falsos ensinos que, além deles produzirem salvos, estão a produzir condenados. Porque quando você ensina de uma forma errada, aquele que é ensinado também vai ensinar mal. Conforme eu já disse
no vídeo passado, de que o que ensina, você que ensina mal, pensa que isso é uma coisa simples. Não, você é mentiroso. Conforme a Bíblia nos explica em Provérbios 30, no seu verso 6. Os mentirosos não vão herdar o reino dos céus. Não tem como herdar o reino dos céus. Apocalipse 21, no seu verso 8. Quanto aos incrédulos, quanto aos mentirosos, a parte deles é no inferno. Você é mentiroso, você está a enganar as pessoas. Estás a ensinar de uma forma errada. Então se arrepende enquanto é cedo. E nós estamos aqui, enquanto nós estivermos vivos, somos atalais de Deus para alertar, para dar luz às pessoas de que estão a ser enganadas. E, meus amigos, orem muito, ok? E peçam muito a Deus para que Ele mesmo possa vos instruir. E os tais que ensinam essas coisas são doutores, são pessoas que fizeram arqueologia, que 5, 6, 7 anos estão ali, mas estão a enganar as pessoas. Isso é preocupante. Então, meus amigos, leiam as vossas Bíblias, não deixem que vos enganem, peçam ajuda de Deus para que tenham discernimento naquilo que vos pregam. Estamos juntos? Então está aí. Chegamos à conclusão de que quando a pessoa morre, a coisa não termina. Ainda existe a vida, existe Neshama, existe o espírito criado na sua essência, no estado puro, ok? Que é reservado até ao dia do juízo. Esse fica num determinado lugar onde Deus tem colocado, conforme nós já vimos em Apocalipse 6, no seu verso 9, ok? Que fica debaixo do altar. Se é aqui na terra, eu não sei. Se é lá no céu, também não sei. Só que a Bíblia nos diz que eles ficam reservados. Então é isso que a Bíblia nos explica. Devemos aclarar as pessoas, devemos ensinar da forma que convém, ok? Então, até mais, shalom, estamos juntos, até o próximo vídeo.